para a gente repetir, relembrar e viver, do IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente, junto, ao mesmo tempo, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, mais risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou abandono. A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer do seu pressuposto de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. É cabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua competência, já tiver afetado o recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado o recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitivo. Então, não cabe o IRDR quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado o recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitivo. Não serão exigidas custas processuais do IRDR. Nós não vamos pagar nada no IRDR. Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. E nós não vamos pagar nada no IRDR. Nós não vamos pagar nada no IRDR. Tá. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal. Então, o pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal, pelo juiz ou relator de ofício, pelas partes por petição, pelo Ministério Público ou pela Defensoria por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instaurado com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. O órgão colegiado, incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Então, é o órgão colegiado que vai julgar o incidente e fixar a tese vai julgar o recurso também. Cai muito na VUNESP isso. O órgão colegiado, incumbido de julgar o incidente, o órgão colegiado vai julgar o incidente, o órgão colegiado vai fixar a tese jurídica e o órgão colegiado vai julgar igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente, tudo órgão colegiado que julga. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade por meio de registros eletrônicos no Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Os tribunais manterão um banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro. Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constante no cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. Então, se aplica o disposto neste artigo ao julgamento de RDR repetitivo e da repercussão geral em recurso extraordinário. Também vai ter esse banco eletrônico de dados. O incidente será julgado no prazo máximo. Não tem máximo, não tem não. O incidente será julgado no prazo de 1 ano. Não tem mínimo nem máximo. O incidente da RDR será julgado em 1 ano, ponto. E terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
Então, o IRDR será julgado em 1 ano, ponto. E terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados que envolvam réu preso e pedido de habeas corpus. Superado o prazo deste caput, termina a suspensão dos processos, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando as presenças dos requisitos do 976. Admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Intimará o Ministério Público para querendo manifestar-se no prazo de 15 dias. A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Durante a suspensão, o pedido de tutela deverá ser dirigido ao juiz onde tramita o processo suspenso. Então, a suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juiz onde tramita o processo suspenso. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado do 977 poderá requerer ao tribunal competente qualquer um, as partes, o promotor. Lembra quem são os legitimados? O juiz, o relator, as partes, o promotor, a defensoria pública podem requerer ao relator, ao tribunal competente, para conhecer do recurso extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional também, que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado, tá? Visando a segurança jurídica. Eles pedem para suspender também. Independente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso, no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente, é legitimada para requerer essa providência. Cessa a suspensão deste artigo se não for interposto recurso especial ou extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Então, termina a suspensão deste artigo se não for interposto recurso especial. Então, não entrou com recurso, não entrou com recurso especial, não entrou com recurso extraordinário, o IRDR volta a que os outros todos os processos destrava, né? Ele estava travado, suspenso, os processos voltam a andar, entendeu? Cessa essa suspensão dos processos todos que pararam na onde eles determinaram, ou estadual ou nacional, depende. E vai cessar essa suspensão se não entraram com recurso especial ou extraordinário, então cessa essa suspensão estadual mesmo. Se não entrou com recurso extraordinário ou especial, em regra, é estadual. Mas pode se estender a nacional, se pedir. Então, cessa essa suspensão se não for interposto recurso especial ou extraordinário contra essa decisão. Cessa a suspensão e é aplicada a decisão do IRDR a todos os processos que estavam suspensos. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, que no prazo comum de 15 dias poderão requerer juntada de documentos, bem como diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertido e em seguida manifestar-se o Ministério Público no mesmo prazo. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiências e conhecimento na matéria. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. No julgamento do incidente, observará a seguinte ordem: o relator fará a exposição do objeto do incidente, poderão sustentar suas razões sucessivamente o autor e réu do processo originário, o Ministério Público pelo prazo de 30 minutos, os demais interessados pelo prazo de 30 minutos, dividido entre todos, sendo exigida a inscrição com 2 dias de antecedência. Como que é feita as razões do IRDR? O autor e o réu do processo originário e o MP, 30 minutos cada um. Os demais interessados, no prazo de 30 minutos, dividido entre todo mundo, sendo exigida a sua inscrição com 2 dias de antecedência para poder falar. Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada.
a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre questão idêntica de direito que tramite na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem no juizado especial do respectivo estado ou região. Então, julgou o IRDR, a tese jurídica é aplicada a todos os processos, individual ou coletivo, que estão versando sobre essa questão idêntica de direito e que tramitam na área de jurisdição daquele tribunal, daquele IRDR, São Paulo, Acre, entendeu? Inclusive aqueles que tramitam no juizado especial, nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Os casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, os casos futuros que versem idêntica questão de direito que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo a revisão, aos casos, então o incidente julgado IRDR, a tese jurídica será aplicada a todos os processos daquela competência daquele tribunal e aos casos futuros que versem idêntica questão de direito, que venham a tramitar nesse território de competência do tribunal, salvo a revisão na forma do 986. A revisão do 986 fala assim: a revisão da tese jurídica firmada no IRDR far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados do 977, inciso 3, que é MP ou defensor. Então, a revisão da tese é 977, inciso 3. Não são todas as partes que podem pedir a revisão. Está falando inciso 3, apenas o Ministério Público e a Defensoria Pública. O juiz e as partes não podem, só o Ministério Público e a Defensoria que pode pedir a revisão da tese do IRDR. Não observada a tese de IRDR, cabe o que, gente? Reclamation. Vai reclamar, cabe reclamação, tá? E nós vamos um pouquinho por dia, né? Se o IRDR tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, tipo assim, um ônibus, a NASER, né? Permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão que cuida da NASER, ao ente ou agência da NASER reguladora, por exemplo, competente para fiscalizar a efetiva aplicação dessas regras novas do ônibus, por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. É isso que está falando. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados do 977, inciso 3, que é o Ministério Público e a Defensoria Pública por petição, que pode pedir a revisão apenas. Lembre que o juiz, a parte, não pode pedir a revisão, só o Ministério Público e a Defensoria Pública. Do julgamento do mérito do IRDR, cabe recurso extraordinário ou especial. Julgou o IRDR, você não gostou? Você entra com recurso extraordinário ou especial, conforme o caso, que daqui a pouco a gente começa a estudar recurso extraordinário ou especial. Próximas matérias. O recurso tem efeito suspensivo. Você entrou com recurso extraordinário ou especial, suspende a decisão, né? Ela não vale, vai ficar suspensa. Presumindo-se a repercussão geral. Presume-se a repercussão geral de questão constitucionalmente eventualmente discutida. Apreciou o mérito do seu recurso? A tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF, conforme o caso, vai ser aplicada no Brasil todo, tá? Em todo o território nacional e a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre questão idêntica do direito. Eu estou muito feliz que você fez as pazes com o processo civil. Obrigada. Eu te amo, processo civil, eu te amo. Sinto muito, me perdoe e obrigada.